Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas, que seguem o canal Abiyala, isto é, Comunicação Popular Nômade Pluriversal. Hoje estamos aqui com um som de flauta indígena, sons da natureza, que nos ajudam um pouco a refletir sobre um tema espinhoso, né? Espinhocento, um tema realmente, um assunto, né, tenebroso, né? Ontem saiu, aqui inclusive eu estou compartilhando com vocês, um relatório de Olho nos Ruralistas, né? Um canal que se dedica a fornecer dados sobre assuntos de interesse geral, como é ou está sendo o extrativismo feroz, selvagem, bárbaro, da natureza, o extrativismo patife contra as terras, contra os povos indígenas, contra os camponeses e contra a população em geral que estamos aqui nas grandes cidades, nas grandes capitais, né, como um amontoado de coisas, de apenas seres servis e colocados no adro da impostura e das inconveniências desse modelo econômico, financeiro, político, jurídico, aliás, religioso, que veio junto com a colonização desde o 12 de outubro de 1492, em Abya Américas, e desde 22 de abril de 1500, aqui no Estado-nação Brasil. E realmente estarrecedor. Eu já me pronunciei, inclusive, pelas redes sociais, compartilhei esse texto a torto e direito, porque é necessário que as pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo. É necessário que vocês saibam o que de fato está acontecendo. E eu sei que muitas pessoas não têm tempo para ler, não têm tempo para discernir, refletir e mesmo raciocinar, que é o primeiro aspecto animal, nós como animais, que também somos, né? Mas que se tem limitado apenas a um raciocínio lógico por causa dessa sobrevivência, aliás, dessa subvivência na qual estamos submetidos, subjugados por essas figuras que estão nesse relatório. Bancos, empresas, fundos de investimentos, empresários brasileiros, políticos, governadores, deputados, enfim. Aqui temos dados que não são, não é fake news, não é invenção. Isso aqui, inclusive, quem quiser, quem puder fazer uma pesquisa mais aprofundada, já que eles colocam as fontes, né, de onde eles também retiram muito dos dados, que são de organismos ou de organizações, de entidades, instituições que se dedicam a investigar, indagar e plasmar num relatório como esse, dedicam-se a fornecer informações para que nós, pobres cidadãos, cidadãs, nessa vida ordinária, cheia de sobressaltos, por causa desse sistema escravagista contemporâneo, onde todo mundo tem um rabo preso, com entidades bancárias, como Itaú, Bradesco, um dos grandes
impulsionadores, financiadores dessa destruição massiva que está acontecendo agora, nesse momento, durante o atual governo. Aqui, por exemplo, já podemos ver nessas páginas, inclusive eu vou deixar na inscrição do meu canal, as estripúlias desses conglomerados, né, que são também estrangeiros, são de grandes, desses mesmos que inclusive dizem defender o meio ambiente, a sustentabilidade, né, crédito carbono, mas que, em suma, eles estão também apoiando essa destruição, não tanto do ambiente no sentido da ambiência em que nos encontramos, na qual os seres vivos, nós todos, todas, todas, e os não humanos, fazemos esforços hercúleos para mantermos incólumes. A partir do cruzamento de bases de dados fundiários do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, o Observatório de Olho nos Ruralistas identificou 1.692 sobreposições de fazendas em terras indígenas. O conceito de sobreposição significa que essas terras indígenas, mesmo demarcadas ou homologadas, reconhecidas pela FUNAI, dentro desses TIs, né, dos territórios indígenas, né, aí estão essas grandes empresas, que inclusive são produtos que nós compramos nos supermercados, como marcas Batavo, Nestlé e outras, que estão ali nas prateleiras dos supermercados, e que, com o nosso parco dinheiro que chega no nosso bolso, gastamos e às vezes nos transformamos em cúmplices dessa mesma mortandade. Nós pagamos para que nos matem. Então a gente tem que prestar atenção. Vocês que têm contas no Itaú, no Bradesco, vocês estão pagando, vocês estão financiando esses bancos que financiam esses grandes predadores, esses aves de rapina, coitadas aves de rapina, né? Que sempre tentam, o ser humano, no geral, também pelo processo de colonização, tentamos admitir uma similaridade entre o ser humano e os animais, sendo que esses ditos animais, aves, mamíferos, cachorros, gatos, nunca jamais fariam o que esses sujeitos, esses indivíduos que aparecem nesse relatório fazem. Apenas 18,6% da área sobreposta são utilizados para a produção agropecuária. Desse total, 55,6% são ocupados por pasto e outros, 34,6% por soja. Os setores de grãos, carne, madeira, açúcar, etanol, fruticultura são os principais responsáveis pelas sobreposições. Entre os grupos multinacionais ligados a fazendas incidentes em terras indígenas, ou seja, que incidem ao interior desses territórios que são dos povos originários, dos camponeses, dos ribeirinhos, figuram essas marcas Bunge, que vocês podem ver nos invólucros dos alimentos, se são da Bunge, Amad, Bom Futuro, Lactalis, Cosan, do Coco, Nietzsche. A do Coco tem a Madonna como uma das principais acionistas. Inclusive, tem uma foto dela com uma dessas caixinhas bebendo água de coco, impulsionando esse morticínio. Bancos, fundos de investimentos estão diretamente envolvidos na pressão econômica contra as TIs. Itaú, por meio da subsidiária Quínia, e Bradesco,
são os principais nomes da lista, seguidos por XP, Gávea Investimentos, IFC e Mubadala. Entre 2008 e 2021, 46.900 hectares foram desmatados em áreas de sobreposição de fazendas em terras indígenas. Palco do genocídio do povo Guarani Kaiowá, Mato Grosso do Sul, é o estado com maior número de sobreposições, 630 ao todo. Em seguida, vem Mato Grosso, com 247, e o estado do Maranhão, com 189. Os mesmos estados lideram o ranking por área. Mato Grosso, 371.500 hectares, Maranhão, 244.900 hectares, e Mato Grosso do Sul, 238.900 hectares. Conflitos territoriais, assassinatos de líderes indígenas são um triste lastro dessas sobreposições. Aqui eu estou seguindo, né? Tem o texto está muito bem formulado. Eu virei parte da madrugada lendo esse texto para, inclusive, trazer para vocês o que significa e o que também compraz em dizer as consequências nefastas para a vida das pessoas que vivemos nessas grandes cidades, embutidos como carne moída dentro de um pacote. O descaso crônico do Estado brasileiro, que ainda continua, embora tentativas hajam, mas não basta apenas tentar. O mundo, como vocês falam, está cheio de pessoas bem intencionadas, mas não basta a boa intenção. Algo deve ser feito. Aqui nós podemos ver as principais marcas, que quando vocês vão no supermercado e pegam aquele pacotinho de arroz, feijão, leite, vocês podem verificar se alguma dessas marcas que estão aqui faz parte desse conglomerado de morte e destruição. Aqui nós podemos ver a foto da Madonna, uma das investidoras iniciais da Vita Coco, parceira internacional do coco, que está aqui no Brasil e monopolizou o coco. Quem diria? Madonna, deixei de ser seu fã. Aqui nós podemos continuar no texto e aparecem os principais causadores dessa nefasta situação que ainda continua até hoje. Aqui tem os nomes das fazendas, dos lugares, e não somente daqueles estados. Podemos ver aqui o mapa, terras indígenas sobrepostas com imóveis rurais cadastrados no INCRA, e, na maior parte, de forma ilegal. Aqui aqui tem, por exemplo, o caso do Maranhão, né, que tem os povos que moram nessas regiões. O mais triste é o povo Krenye, Timbira Krenye. 100% de suas áreas estão invadidas por esses grupos que aparecem nesse relatório. Segue Mato Grosso, né, e Mato Grosso do Sul. Se diria que entre esses estados, o Pará e o Tocantins são os estados com maior incidência em nível ou dentro do critério do que se denomina desmatamento e invasão de terras. Aqui apareceu o mapa mundi das invasões. Para onde vai a soja produzida nas terras indígenas de Mato Grosso? Quem compra as frutas produzidas em solos Pataxó, Tremembé, Chacriabá? Quem são os grandes investidores por trás do etanol verde exportado do Maranhão?
A invasão aos territórios indígenas no Brasil é sistêmica. Mas aqui eu vou fazer um parêntese, porque muitos desses grupos também fazem o mesmo nos outros estados-nação desse continente mal denominado de América Latina, que eu vou frisar sempre, não é o nome de um continente, senão de uma mercadoria sacralizada, fetichizada por esses grandes empresários e esses grandes grupos econômicos financeiros. Muito bom que vocês comecem a dar uma olhada, e eu vou deixar aqui na inscrição do vídeo, vou deixar aqui o relatório, para que cada vez mais e mais pessoas possam saber o que de fato está acontecendo, não apenas no Brasil, como no continente no geral. Desculpa que eu estou um pouco gripado, mas mesmo estou aqui fazendo um esforço para levar para vocês um pouco de informação. E não se esqueçam, deixem seu joinha aí, compartilhem esse vídeo, passem para mais e mais pessoas. Não estou aqui para fazer papel de um espetáculo, não sou dançarino, não sou ator, estou aqui apenas para retransmitir, repassar uma informação fidedigna e que deveria ser de conhecimento de todas, de todos, de todos, para em conjunto sabermos de que forma nós podemos barrar esses grandes grupos que são, na verdade, são os detratores de aquilo que nós conhecemos historicamente como os precursores da colonização. Lembremos que figuras como Cristóvão Colombo, figuras como Fernão de Magalhães, Pedro Álvares Cabral e outros tantos, Martim de Souza e quantos mais que existem, Pedro de Valdívia, Diego de Almagro, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, esses que estão aqui nesse relatório que estou compartilhando com vocês, são os, geneticamente falando, são os detratores desse processo que continua até hoje, não apenas desmoralizando a vida humana, como também fazendo com que essa nossa vida humana seja realmente uma vida mais voltada para o inferno, inclusive medieval, do que para uma vida paradisíaca, se se quer, ao modo do escritor italiano Dante Alighieri. Aqui nós podemos ver no mapa mundi da destruição os casos que abarcam países vizinhos, Paraguai, Bolívia. Outros vêm da Nova Zelândia. E aqui diz bem claro, ali, na Oceania, fica a maior cooperativa de produtores de leite do mundo, a Livestock Improvement Corporation, conhecida pela atuação em reprodução animal. A LIC iniciou suas atividades no Brasil em 2014, ao comprar a importadora de sêmen bovino NZ. A Joint Venture fornece matrizes bovinas para diversos produtores de leite, entre eles a fazenda Leitíssimo, de capital neozelandês, cujo leite é comercializado em supermercados de todo o país. Com sede em Uberaba, Minas Gerais, a NZ tem como sócios Eduardo Marques Palmeiro, filho do ex-deputado federal Marcelo Palmeiro, e Massa Regiane Galdino Reis Palmeiro. Eles são donos da agropecuária e florestal Triângulo, cuja fazenda, Santa Cecília, incide em 37.007 hectares da TI Guirá-Ocá, em Carapó, Mato Grosso do Sul. Pertencente aos Guarani Kaiowá, o território possui um papel central na discussão sobre o marco temporal. Em 2014, o procedimento administrativo de demarcação da TI Guirá-Rocá foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal, acolhendo a tese de produtores rurais da região, de que os indígenas só teriam direito ao território se pudessem comprovar
sua ocupação ininterrupta desde 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Essa tese não considera que milhares de indígenas foram continuamente expulsos de suas terras antes, durante e depois da aprovação da Lei Maior, só conseguindo retorná-los em anos recentes. O processo da TI Guirá-Rocá foi reaberto em 2021, tornando-se um caso de repercussão geral. Isto é, caso seja validada pelo STF, a tese do marco temporal poderá ser aplicada para todas as terras indígenas do Brasil, o que, na prática, colocará um fim à demarcação de novos territórios. Ontem eu fiz um vídeo, que está ali no meu canal, falando sobre a teoria do indigenato e a teoria do fato indígena. Pois bem, ontem eu dei uma aula para vocês, compartilhem esse vídeo também, por favor, se vocês quiserem e puderem. E aqui está confirmando a aula que eu dei ontem, para que todas as pessoas se informem de forma fidedigna e o mais simples possível, do jeito que quem está à frente desse canal, eu, Ludwig Mapuche, está entregando para as pessoas até desinteressadamente. Pois bem, aqui continua. Aqui nós temos, por exemplo, o caso do ex-governador Blairo Madi, presidente do Conselho Administrativo Produtor Rural. Ele foi governador, deputado, angariou muito dinheiro. Ele e a mãe dele já apareceram inúmeras vezes na revista Forbes como uma dupla de uma família mais rica do Brasil. Aqui, bom, Itaú, não precisamos dizer quem é o Itaú, que está presente em todos os países do continente e age da mesma maneira como agem aqui dentro do território brasileiro. Maior banco privado do país e maior conglomerado financeiro do hemisfério sul. O Banco Itaú se conecta economicamente a 4 sobreposições de terras indígenas no Mato Grosso do Sul. O Fundo de Investimento Quínia, que faz parte do Grupo Itaú, investe em uma empresa de serviços agropecuários que tem como um dos sócios o dono de um imóvel que avança com 53,4% dos seus 75.000,5 hectares sobre a TI Guirá-Rocá. Tem a Fazenda Santa Emília, localizada no município de Carapó, Mato Grosso do Sul, registrada no nome do empresário Ferez Soubia Filho, um dos proprietários da Alvorada Produtos Agropecuários, companhia fundada em 1986 na cidade de Dourados, no mesmo estado. Hoje, sua sede está em Goiânia e tem lojas em 7 estados, voltada apenas para atender fazendeiros e pecuaristas. A rede vende medicamentos veterinários para rebanhos, herbicidas para pasto e até arame farpado. Olha, sinceramente, e tem coisas tão prosaicas, tão bizarras, como empresários que depois ficam dando palestras de como cuidar do meio ambiente. Tem um que é, inclusive, um dos maiores acionistas do Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, dizendo que ele está financiando arte indígena. Enquanto isso, ele apoiou queimadas, incêndios e destruições massivas em vários territórios dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Está aqui, basta abrir os olhos, ler, refletir e pensarmos de forma coletiva como nos livrarmos
desse flagelo. Eu vou fazer um parêntese, que o problema não é extrair algumas riquezas da terra, do solo, ou que a criação de animais seja algo demoníaco. Aqui não se trata de tirar a batina de um para colocar o tridente no outro, mas se trata de pensar que, em termos de sustentabilidade, o nome sustentabilidade, o conceito é bonito, mas esses grandes proprietários de terras nunca vão fazer jus ao significado e ao significante desse termo já liquidificado, mas que parece que não tem em si a palavra nenhum conteúdo que traga uma ação prática para a vida dos seres humanos em termos de qualidade de vida e saúde pública. Os criadores de Cebu estão por toda parte. Fazenda São Francisco, olha, o texto é bastante extenso, não daria para lê-lo aqui nesse vídeo que estou gravando para subir em YouTube, e vocês podem, que eu vou deixar mais uma vez no link, na inscrição desse vídeo, está o PDF para conhecimento de todas, todos e todas. A Bunge, bom, a Bunge já é famosa na sua forma de extrair riquezas que, além do mais, não deixam um centavo para os cofres públicos da nação, soja e grãos. Esse sentimento de impotência de muitos, de muitas, a partir do momento que eu repliquei esse relatório, trata-se de uma forma muito pessoal, coletiva e espiritual de uma nação que, neste momento, nessa terça-feira, hoje, 9 de maio de 2023, faz questão de mostrar como essa situação está chegando a um limite realmente insuspeitado. A expansão de terras por parte desses proprietários foi muito bem aproveitada no governo anterior, que, mediante queimadas, incêndios e outras atrocidades, eles conseguiram ampliar suas propriedades. Tanto é que eu tenho pessoas conhecidas, allegadas a mim, que se viram em lugares como Mato Grosso, e eles viam que, no meio do fogo e da fumaça, eles pegavam os arames farpados, as estacas, e iam cada vez mais longe, avançando sobre terras, inclusive terras das populações que moram naquelas regiões do Pantanal mato-grossense. Se um desses fazendeiros, até o dia anterior, era proprietário de 1 milhão de hectares, dias mais tarde, ele apareceu como proprietário de 1,5 milhão de hectares. E aí ele diz, ai, eu não sabia. Como fazer com que a justiça nesse país comece a tomar as rédeas do assunto e começar a julgar esses casos mediante uma investigação exaustiva para que esses sujeitos, essas pessoas que estão à frente dessas grandes corporações e empresas que não deixam um centavo para os cofres públicos da nação, e que deveria estar em discussão a tributação de grandes fortunas, nesse momento, estão ali, vivos e andando tranquilamente, sem que ninguém incomode eles. Aqui nós podemos ter uma lista completa de sobreposições, nomes, estados, cidades, quantidade de hectares e tudo aquilo que eles extraem daquelas regiões, né? Aqui temos um caso muito específico, num dos estados mais nazistas do país, Santa Catarina, ATI Morro Alto, que tem apenas 893 hectares. Desde que obteve a declaração de limites pelo Ministério da Justiça em 2009, o povo guarani Mia luta para que a demarcação seja concretizada. No caminho está o imóvel Projeto São Francisco
135, que avança 134 hectares na TI e era de propriedade da Bunge Alimentos S.A., subsidiária da gigante estadunidense do agronegócio. O imóvel foi vendido no fim de 2022, porém o registro no INCRA segue em nome da Trader. Com sede em Missouri, a Bunge opera em mais de 40 países de maneira verticalizada. No Brasil, atua no plantio de cana-de-açúcar, a operação de terminais portuários. É a maior processadora de soja e trigo e uma das principais empresas exportadoras do país, conforme dados do próprio Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Bunge é uma das empresas que operam no corredor de exportação instalado na zona primária do Porto de São Francisco do Sul, Santa Catarina, junto com a Terlox e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. O complexo da Bunge tem capacidade de armazenar 200 mil toneladas de granéis sólidos e 45 mil toneladas de óleo de soja, justamente sobre uma dessas áreas que incide a TI Morro Alto do povo Guarani Mbia. Aqui nós podemos ver um mapa da sobreposição. Olha, basta, aqui inclusive tem a descrição mediante as cores sobre a terra indígena, a área de sobreposição e suas divisões jurisdicionais. Entre 2010 e 2014, a Bunge Brasil foi presidida por Pedro Parente, na época ministro da Casa Civil e do Planejamento do governo de Fernando Henrique Cardoso, presidente da Petrobras, na gestão de Michel Temer. Seu sucessor na Bunge é o argentino Raul Alfredo Padilla, denunciado em 2019 por crime ambiental em uma unidade da empresa no estado do Rio Grande do Sul. No segundo trimestre de 2022, a segunda turma do STF arquivou a ação penal por falta de provas sobre a individualização da conduta de Padilha, o descarte de resíduos nocivos no curso hídrico do Saco da Mangueira, no estado do Rio Grande do Sul. Com potenciais riscos, como já sabemos, à vida humana, à fauna e à flora. Hoje, o presidente da operação brasileira da multinacional é Mário Lindenheim, membro do Conselho de Administração da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, Britcham. Em sua política de biodiversidade e uso da terra, com T maiúsculo, lançada em 2012, a Bunge afirma reconhecer o direito de pequenos proprietários e de indígenas a condições adequadas de vida e interações com os negócios. Bizarro, prosaico, vertiginoso, pode até ser, mas tenebroso também é. O cinismo dessas figuras chega a limites impensáveis. Essa é a primeira parte desse relatório e vamos logo mais para uma segunda parte aqui no canal Abiayala, canal também de denúncias, de repasse de informações fidedignas, contextos e em base a dados estabelecidos exaustivamente pelos pesquisadores, pesquisadoras que estão, de algum modo, apoiando as lutas, não apenas dos povos indígenas, dos povos originários, também em defesa de uma população historicamente defasada e que hoje está num clima de miserabilidade ainda não contemplada de forma lúcida, consciente
e com uma solução coerente para os dilemas, impasses produzidos por essas pessoas que aparecem nesse relatório. Bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não, boa madrugada para quem for assistir a primeira parte desse informativo relatório Os Invasores de Olho nos Ruralistas. Parabéns para De Olho nos Ruralistas por trazermos informações fidedignas, claras, pertinentes para um dos problemas que mais trazem flagelo e preocupação numa maioria significativa da população. Qual será o nosso futuro daqui em diante? Obrigado.